Muito bem, estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo, né? Nós queremos aqui chamar as suas atenções, ou atenção, para entender como que nasceu o Espiritismo. Então, muitas pessoas aí têm relatado que o Espiritismo nasceu com Allan Kardec, com os americanos, com a África, e lá vai. Mas nós vamos ver de origem, qual foi a origem, aonde nasceu o Espiritismo, né? Onde foi que nasceu? Vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 4 a seguir, né? Versículo 4 a seguir, não, vamos antes, né? Capítulo 3, versículo 1 a seguir. Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limiarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela ou dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Muito bem. Então veja bem que nós vemos aqui algo especial. Em um entendimento, né? Antes de tudo, nós queremos aqui agradecer aos irmãos. Se inscreva-se no canal, deixa o seu like aqui, inscreva-se se for no PC do lado de cá, né, no desktop, no celular do lado de cá, tem um sininho dos lados para você receber mensagem. Clique no sininho, né? E quero desde já adiantar, este canal é para os santos, não para os profanos. Aqui não fica profano. Profano que só tem direito a palpitar os seus erros uma vez só, né? Aqui não existe deixar os profanos aqui. E para mim não importa se você está gostando, se você não está gostando. Para mim, estou pouco me lixando. O importante é que os santos de Deus, eles mastigam e engolem. Agora vocês, para mim não faz diferença. Então, a minha conversa aqui é só para os santos. Quem não é santos, por favor, se está inscrito no meu canal, desinscreva, sai do meu canal, vai caçar sua turma, porque aqui eu só tenho resposta para os santos que são comprados, lavados e remidos no sangue de Cristo. Então, veja bem, que nós vemos aqui a serpente, né, enganando a Eva. Aonde houve ali o primeiro sinal de espiritismo? Aonde começou, né, o espiritismo? Foi bem justamente no Jardim do Éden. Veja que nós vemos que Satanás, quando ele foi expulso do céu com todos os seus demônios, né, veja aí que o diabo ele não podia de maneira nenhuma entrar no corpo de Adão, no corpo de Eva. Por quê? Porque eles eram puros, eles não tinham pecados, eles ainda não podiam estar com pecados. Então veja bem, então nós vamos saber por que os demônios entram nas pessoas, por que muitas pessoas são possessas, porque as pessoas, na verdade, elas não sentem quando elas estão possessas. Então vocês vão entender. Veja bem, nós vemos que como Satanás não podia adentrar nos corpos de Adão e Eva, então nós vemos aí que ele tinha que procurar uma forma, né, de não se apresentar como ele era, ou como ele é, ou como um espírito que aparece, porque qualquer espírito que aparecesse fora, em forma de anjo, em forma de homem, ali não convenceria Adão e Eva, porque Adão e Eva, na verdade,
eles não tinham aquela intimidade com o anjo, ele tinha intimidade diretamente com Deus. Deus, era o próprio Deus que visitava eles no Jardim do Éden, era o próprio Deus que ia lá, né? Então veja bem que eles poderiam estranhar qualquer presença de outro ser no Jardim do Éden e poderia, na verdade, até mesmo clamar a Deus, que é o Pai, por socorro, e Deus poderia afuminar. Afuminar? Ou fulminar? Fulminar. Não. Fulminar. Né? Fulminar. Deus poderia fulminar, logo Satanás à face da terra. Mas nós vemos aí que ali o diabo, ele não podia entrar nos corpos de Adão e Eva porque eles não havia pecado sobre eles. Não tinha pecado para que eles viessem a praticar, né, o pecado, para que o diabo tivesse lugar. Então, na verdade, como a intenção de Deus é guardar o homem, né? Então, Deus não fez o corpo dos animais para ser templo do Espírito Santo. Deus não fez. Nós vemos aí uma seita, né? Que ela bebe muitas ervas aí, e eles ficam falando que está com borracheira. Né? Eu conheci um encarregado meu que ele disse que estava com borracheira. E eles dizem que o sapo é irmão dele, o boi é irmão deles, a vaca é irmão deles, a cobra é irmão deles, o macaco é irmão deles. Então eles falam, eles têm essa linha de raciocínio, porque eles dizem que é irmão porque foi criado por Deus. Então todos que são criados por Deus são irmãos. Não existe isso, todos que são criados por Deus são irmãos. Negativo. Deus fez os animais e Deus fez o ser humano. Os animais, eles não são imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas os animais não são. Então, nós não poderemos, de maneira nenhuma, ter como os animais, termos os animais como os parentes, né? Porque, na verdade, eles são animais. E, na verdade, os animais existem por causa dos homens. Por isso, porque os homens também alimentam com tais animais. Então, eles existem por causa disto. Então, veja bem que, né, Deus, quando ele fez a imagem e semelhança, então, ele fez pura. E não podia, de maneira nenhuma, Satanás adentrar, né, no corpo de Adão e de Eva, porque o santo Deus habitava ali. Quando eles ainda estavam no ar, mais um campeão de audiência, né? Né? Então veja bem, até eu imagino, né, a cena, porque eu até tenho uma pregação aí, né, do meu vídeo, ao vivo, que mostra que Adão e Eva tiveram uma cidade de filho. Eu imagino esse povo, né, tudo andando nu. Eles tinham acesso ao Jardim do Éden, eles iam para a cidade de Nod, né? Então eles tinham aquele acesso, então tudo nuzão, né? Nuzão. Então veja bem, então o que nós vemos aqui, ali havia santidade, então não tinha como Satanás, né? Satanás, ele poderia até, muitas das vezes a gente fica pensando, por que o diabo não foi para lá, para a cidade de Nod, né? Tentar persuadir alguém lá? Não ia dar certo. Então ele tinha que, se ele persuadisse alguém, a humanidade não ia ser pecadora. Parte da humanidade sim, outras não. Então o que acontecia? Então, no entanto, ele queria mesmo persuadir o casal, a raiz que gerou toda aquela cidade chamada de Nod. Antes do pecado, Adão e Eva teve várias filhas, né? Muito mais. O primeiro filho do pecado foi Caim e Abel, depois do pecado. Então veja bem, assista aí lá o meu vídeo lá de 3 horas, lá ao vivo, que você vai ver isso aí. Então, vamos ao caso. Então, Satanás ele precisava de procurar um corpo para poder adentrar. O diabo precisava de procurar um corpo para adentrar. Ele então, como ele não podia tomar o corpo do casal, então ele tinha que adentrar em alguma coisa. Então, na hora que ele adentrou na serpente, né, veja ali que quem
naquele momento falou, foi justamente a serpente. A serpente, o diabo, Satanás, abriu a boca da serpente, né? E, a Eva veio. Eu sou Eva. Eu sou a serpente. E o que você quer? Deus falou para você não comer da árvore da vida. Ah, sim, Deus falou para mim. Mas eu não posso comer. Mas não tem problema, você pode comer. E aí fica aquele bate-papo, né? A serpente e a Eva. Imagina, eu imagino aqui uma cobra conversando com uma mulher. Uma cobra conversando com uma pessoa. Imagina, né? A boca da cobra já é meio esquisitona, né? E aquela linguinha, né? E tal, aquilo outro. E imagina aí, né, que Eva se apaixonou pelo olhar 43, aquela serpente, né? Uou! E então a serpente disse para Eva, não é isso que Deus falou, que Deus, no dia que você comer, você vai ver, você vai ser igual a Deus. E a Eva então, ela disse, não, mas Deus disse que eu não posso comer. Então, olha o fruto, a serpente falou, olha o fruto, e a Eva então, quando olhou aquele fruto, é um fruto, irmão, não é uma fruta, é um fruto. Então tem uns aí que coloca aí uma fruta aí, uma maçã, né? Uma maçã, uma, uma pera, uma banana, sei lá, um abacate, né? Põe uma pinha aí, um conde, mas não é, é um fruto. O fruto pode ser um tomate, alguma coisa que é um fruto. E aí naquele momento, como a serpente entrou ali, o que aconteceu? Ali nós vemos então que ali foi criado o espiritismo por Satanás. Quando Satanás, ele para usar alguma pessoa, para destruir alguma pessoa, ele não pode entrar, não pode forçar, obrigar o livre-arbítrio da pessoa, mas ele pode forçar. Forçar no sentido seguinte, ele não pode concluir. Um exemplo, eu vou dizer uma coisa, quando Satanás entra num suicida, e o suicida começa a andar na beira daquele prédio de 30, 40 andar, e lá embaixo ele vê o carrinho pequenininho, né? Carrinho andando, né? Imagina. Aí ele vê o carrinho lá embaixo, lá, desse tamanhozinho. Então o diabo chega e põe na mente dele, salta daí, pula daí. Aí ele chega, ele tem um livre-arbítrio, que esse livre-arbítrio, né, Deus não deixa que Satanás controle esse livre-arbítrio. Ele invade o livre-arbítrio, mas Deus não deixa que Satanás controle, porque se Satanás controlar todo o livre-arbítrio, então não vai haver salvação, né? Aí o que acontece? Aí aquela pessoa, né, quando Deus tem um plano na vida dela, então ela tem um livre-arbítrio. E aquela pessoa não deseja a morte. Então esse não desejar a morte faz com que Deus entre no coração dessa pessoa e faça ela pensar que o que ela vai cometer vai condenar ela ao inferno eternamente. Mas tem muitos que não, tem muitos que já são decididos. Então, veja bem, então ali, nós vemos ali que Satanás precisava de um corpo para entrar, para enganar as pessoas, né? Então, assim como Satanás começou lá no Jardim do Éden, né? O espiritismo, então, ele não trouxe só o pecado que ele chegou e convenceu Adão e Eva, ou a Eva, né? Para pecar. Então, nós vemos aí que naquele momento que Satanás conseguiu, né, entrar no corpo da serpente e conseguiu lá dominar a Eva, assim que Eva comeu do fruto, então Satanás, então Eva já abriu, né, o templo do Espírito Santo para que o diabo entre. Então, naquele momento que Satanás comeu, que Eva comeu, Satanás comeu. Onde é que eu tô com Satanás comeu aqui? Tem uns pernilongos aqui, né? Parece que eles estão, tem um montado em cima do outro aqui, ó. Então, veja bem, né? Então, veja bem. Então, neste momento, eu tô lembrando aqui sobre o irmão falando assim, se os pernilongos te perturbar muito, pinta um de vermelho, solta ele no meio dos outros, que os outros saem tudo correndo atrás dele pensando que é sangue vivo. Aí o que acontece? Aí naquele momento, Satanás então, vendo que Eva chegou e desobedeceu a Deus e obedeceu a ele, então a Eva então abriu o corpo, né? O seu corpo
para que Satanás entrasse. Então veja que nós vemos aí o diabo saindo da serpente, né? E neste momento, ele entrou na mulher. Então, irmão, foi aí que nasceu o primeiro espiritismo. Foi aonde deu origem ao espiritismo. Porque o diabo precisa de corpos para destruir. Porque a intenção de Satanás é dominar a carne. Ele não pode dominar o espírito. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então ele não se atreve a dominar o espírito, porque o espírito vence ele. Mas por que o espírito vence ele? Porque o espírito é a imagem de Deus, foi feito e criado no céu, né? Adão e Eva não foi criado aqui na terra, né? Tem muitos pregadores aí que tá falando que Adão foi criado aqui na terra. Adão, Deus criou Adão aqui na terra, não criou Adão coisa nenhuma aqui na terra. A Bíblia diz que Deus criou Adão lá no céu. Por isso Deus disse lá no céu, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele falou façamos o homem, aí já se tornou um espírito. Aquele espírito já estava com Deus, porque a Bíblia diz que Deus desceu até lá, né? Vamos lá dizer que Deus desceu, né? Vamos lá pegar a comida mais mastigada aí, e que Deus desceu até lá o jardim do Éden, e lá ele formou o corpo de barro. E ali a Bíblia diz que o espírito que já estava criado, né? Sobre Deus, que é Deus, que é com Deus, aí Deus soprou nas narinas daquele corpo morto, aonde aquele corpo teve vida. Então, Adão e Eva, os dois, né, foram criados lá no céu, correto? Lá no céu, façamos o homem e a nossa imagem e semelhança. Agora, é claro que, obviamente, né, lá foi criado só o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá no céu, por isso que lá no céu, o homem, o espírito, o homem não tem sexo, né? Não tem sexo. Então, quando fez lá, né, aí Deus deu sexo aqui na terra, né? Aqui na terra que Deus deu sexo, né? Imagina lá Deus fazendo a Eva lá, né? Será que Deus também fez um barrinho lá e fez a Eva assim? Não, porque a Bíblia diz que foi da costela, né? Mas como é que foi a criação? Essa aí é curioso, né? Eu não aprofundei não, porque eu aprofundo só o que está na Bíblia. Mas deve ter alguma explicação para muitos teólogos aí, né? Então, veja bem, então o diabo ele precisa de corpos. Se ele precisa de corpo para entrar, é aí que acontece. Então, às vezes você fala assim, mas diabo não entra em mim. Como que o diabo entra? O diabo é um cão. A Bíblia diz, a Bíblia compara, né, Satanás como um cão. Compara as pessoas que praticam o pecado como um cão. Então a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, que diz assim, os cães não entrarão no reino de Deus. Os cães. Então, o que acontece? Então, vamos dizer, como que o diabo, ele já tem essa experiência desde o Jardim do Éden? Então, já entrou, foi a primeira pessoa que ele usou. Foi a serpente, a primeira pessoa, não, o primeiro animal, né? E a primeira pessoa foi a Eva, e depois ele né, fez a transfusão também para Adão. Então ali eles se poçaram com seus pecados. Então ali ele lançou os seus pecados sobre aquele casal. E aí, agora nós vemos aí que hoje existe o espiritismo aí no mundo inteiro, né? Os guias, as pessoas que são cabeças que recebem esses demônios. Então os demônios precisam de corpos para que ele possa destruir e para que eles possam também morar. Por isso que a Bíblia diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, né? Esse espírito ele anda pelo mundo árido, por lugares áridos, e com ele volta mais 7, né? E aí, se ele volta para aquela casa que era o homem, se o homem tiver, né, como diz assim, com espaço vazio, sem Jesus, sem o Espírito Santo, aí o diabo tem como entrar, porque aonde há uma casa vazia precisa de uma mudança. Então veja bem, então é assim que Satanás entra na vida das pessoas. Como Satanás ele entra na vida das pessoas? Como? Ele entra quando você dá brecha para ele. Eva deu brecha sendo enganada. Então, quando você dá brecha, você faz a vontade do diabo. Quando você fuma, você bebe, você joga, você prostitui, você briga, você mata, você rouba. Como você faz todo esse tipo de atrocidade, então significa que você deu brecha. E o diabo, para conduzir a alma ao inferno, ele precisa de usar o corpo. Ele só consegue vencer o espírito pelo corpo.
Então a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então ele não encara o espírito, porque o espírito só quer mesmo a Deus. O espírito veio do céu e ele quer voltar para o céu. O espírito quer ter autoridade para expulsar demônio, para curar, para fazer e acontecer. E o diabo não quer que o espírito se fortaleça. Quanto mais ele fortalece a carne, mais o espírito se enfraqueça. Mas divinamente a Bíblia diz que o espírito é forte e a carne é fraca. Então a carne é fraca, o espírito é forte. Se o espírito tem poder de vencer a Satanás. É por isso que a Bíblia diz que Jesus diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então o que acontece? Então quando você pode sentir a presença de Deus, quando você fortalece o espírito, a carne enfraquece. Correto? Aí a carne, ela não consegue aceitar o pecado porque ela está fraca para receber o pecado. Como que o diabo ele consegue entrar na vida de alguém? Quando, na verdade, nós sabemos que através da luxúria, da prostituição, através da feitiçaria, da feitiçaria, da idolatria, através disso tudo. Né? Eu estou um pouco meio cansado, né, irmão? Agora mesmo também às 3 horas da madrugada eu estarei orando, né, aqui e apresentando os inscritos, apresentando as pessoas que eu tenho visto aqui, os pedidos delas, né. Então, de oração, né, eu estou aqui, né, com muitos pedidos, tanto no YouTube quanto também aqui no WhatsApp. Então eu estou aqui, na verdade, cumprindo o meu papel, né. E voltando a dizer, o que que acontece? Então, neste momento, nós vemos que o diabo, ele precisa de uma brecha. Se ele precisa de uma brecha. Deixa eu dizer uma coisa. Uma irmã me perguntou e falou assim: pastor, me disseram que Satanás, né, que Lúcifer, ele não incorpora em ninguém, ele não vem nessa terra, ele não incorpora em ninguém. Quem falou isso é um mentiroso. Quem prega essa mentira precisa se converter. Não existe vários diabos, existe um. Um só. Não existe vários. Existem vários demônios. Mas vários diabos, vários Lucifer, vários isso não. Por quê? Porque essa irmã me disse que esse demônio, que o Lucifer, que Satanás, ele está preso, né? Ele está preso. E ele não pode vir a essa terra. E esses centros aí, cheios de placa de servidor a ele, esses maçons, essas pessoas aí, servem a quem? Esses Illuminati, esses filhos de Satanás, servem a quem? Serve a quem? A você? Serve a você, né? Então você que é o pai deles, você que é o seguidor dele, é o sustentador deles. Porque Satanás, ele não está preso. Não está preso, certo? Ele não está preso. Por que ele não está preso? Porque, na verdade, a Bíblia diz que quem anda enganando a terra ainda até hoje, né, é Satanás, né? A Bíblia diz que Satanás, ele... Deixa eu procurar aqui algo aqui, irmão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Procurar tudo aqui, porque... Vamos ver aqui. Vamos ver. Muito bem. Veja bem. Nós vemos aqui, no caso, Satanás ele já está, na verdade, solto, né? Eu vou provar para vocês que Satanás está solto aqui no livro de Judas, capítulo 9, né? Judas, capítulo 9. Um simples anjo, né? Quer dizer, Miguel aí, né? Repreendeu a Satanás, né? Dizendo: o Senhor te repreenda. Mesmo o arcanjo Miguel, uma das mais importantes figuras angelicais das Escrituras, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas capítulo 9, né? Então só o Senhor pode repreender Satanás. Então veja bem, então diabo, Satanás, Lucifer, Mamon, Beelzebul, e lá vai,
Capeta não existe escrito na Bíblia, mas isso aí é nome que a gente fictício dá aí às pessoas. Ah, o diabo, né? As pessoas também. Então, veja bem. Então, nós vemos aí que a Bíblia diz lá em Apocalipse que Satanás vai ser preso no milênio, né? Satanás será preso no milênio. Eu tenho aqui uma gama de estudo aqui, então não vou querer que esse vídeo fique muito grande, mas a Bíblia diz que Satanás será preso no milênio, né? Se Satanás será preso no milênio, quem está aqui tentando as pessoas então? Quem? Só os demônios? Então não existe isso. Satanás, ele está sim sobre a terra. Quem tentou então Eva e Adão? Quem entrou na serpente? Foi quem? Foi o esquilo? Ah, foi quem? Foi o esquilinho? Foi o tatuzinho? Foi quem? Foi quem que entrou nele? Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Mas existem pastores, existem ensinadores que eu vou te falar, são tão idosos que nem para puxar carrinho de concreto merece aí estar, entendeu? Como é que essas pessoas que estão na igreja ensinando isso, não foi chamada por Deus, não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelos homens para pregar mentira. Então veja bem, então Satanás ele já estava solto, ele já está solto desde lá do Jardim do Éden, desde quando ele foi expulso lá do céu. Então veja bem que Satanás é o mesmo Beelzebul, é o mesmo Lucifer, é o mesmo, só tem um. Está escrito lá em Isaías capítulo 14, veja lá, é o único, tu era querubins ungido, não existe outro, correto? Não existe. Então você tem que entender que Satanás ele está nessa terra, ele que comanda as legiões de demônio para destruir, né? Vamos corrigir aqui, para destruir as almas. Então, uma coisa eu te digo, que Satanás, ele não entra no corpo como os outros demônios entram. Não é, por exemplo, pombagira, tranca-rua, enxucaveira, esses nomes que eu vou estar dando aqui é fictício que os centros é o que o centro dão, né? Então, esses demônios, pombagira, tranca-rua, enxucaveira, pastor, mas você sabe um monte de demônio, nome, você é macumbeiro? Nunca fui. Minha mãe já foi. Mãe de Satanás, mãe de chiqueiro. Mas, eu digo uma coisa para você, mas eu aprendo isso durante meu cultos de libertação, porque Satanás ele tem que me obedecer, os demônios têm que me obedecer em nome de Jesus. Diz o Senhor que me deu poder e autoridade contra o inferno, contra ele, né? Em nome de Jesus eu tenho poder, então ele tem que obedecer, né? Então, voltando a dizer, então Satanás, ele é o mesmo, ele é o único, não tem outro demônio, não tem outro diabo, o único inimigo de Deus, né? O único inimigo de Deus que tem poder de fazer descer fogo do céu é Satanás. Enganar os eleitos, é fogos mentirosos. Então, veja bem, tudo de Satanás é ilusão, tudo do diabo é mentira. Ele cria uma ilusão para dizer que tem poder. Ele fala que o mundo é dele, ele levou Jesus até ao pináculo do templo, te deu essa riqueza todinha. Onde que você já se viu um criado falar para o criador que vai dar a riqueza que o criador fez? Ah, é um idiota mesmo esse demônio, esse capeta, né? Então, veja bem. Então, no entanto, Satanás só tem uma coisa, ele não entra no corpo da pessoa. Igual a pombagira, tranca-rua, chocaveira, esses demônios que entram e tomam o corpo da pessoa. Então o que acontece? Ele continua com a mesma estratégia que deu certo no Jardim do Éden, ele continua até hoje entrando nas pessoas, naquelas pessoas que ele fareja o pecado porque ele é cão. Então, como que ele te acha? Como que ele sabe que você está ali pecando? Às vezes você está em jejum e oração, enquanto você está em jejum e oração, ele de longe vê a chama de fogo pegando fogo na sua vida, na sua casa, ele não passa, ele não vai lá. Mas quando ele vê que a chama apagou, aí ele começa a pressentir que está acontecendo alguma coisa, que o pecado chama o diabo. Qual é a fonte que alimenta o diabo? Pecado. A fonte que alimenta o diabo é o pecado. Se você peca, quanto mais você peca, mais ele aproxima da tua vida. Quanto você mais peca, mais ele aproxima. Então, ele vai começando usando o sapatinho de algodão para chegar perto de você. Quando você menos espera, né, ele vê um anjo querubim tomando conta do seu corpo ali, né, não deixando, te guardando, como diz lá em Salmo 91, versículo 11, que os anjos têm uma cama ao redor do que os temos livre do guarda. Então, ele não consegue. Mas quando você pratica o pecado, esses anjos vão se afastando, até que abre uma ala para esse diabo passar. Como ele é muito inteligente, ele sabe que se ele entrar de uma vez, ele pode ser impactado com fogo de vez.
Então, o que ele faz? Ele chega e manda o seu secretário. Igual nós temos um monte de secretários aqui, né, irmão? Né, profanos aqui que estão querendo aí comentar no vídeo, mas eles já são excluídos. Então, esses também são secretários do diabo, né? Que é claro, obviamente, eles simplesmente, em nome de Jesus, eu já repreendo todos esses aí com fogo e com enxofre, né? Meto fogo e espada em nome de Jesus. Então, veja que Satanás, ele precisa de corpos, mas ele não mete a cara com uma pessoa que diretamente jejua, consagra, ele vai devagarzinho. Ele manda um tranca-rua, ele manda uma pombagira, então, existem os seus filhos que trabalham a função dele para enviar eles, que recebe oferendas, que recebe bruxaria, que recebe para fazer a bruxaria, macumba e feitiçaria, e isso tem matado muitas pessoas. Então, a Bíblia diz que os feiticeiros não entraram no reino de Deus. O feiticeiro, irmão, quero dizer para você que tem até feiticeiro dentro da igreja, que lança feitiço sobre a sua vida, que fala que você não vai prosperar, que o seu casamento não vai ser bem e tal, a não ser que Deus revelou para alguém e disse, olha, onde você está entrando, você vai se estrepar, porque Deus não está nesse caso. Aí ele não está lançando uma feitiçaria, ele está prevenindo e mostrando que Deus mostrou, revelou e profetizando para que você não vá cair nessas masmorras, nessas panelas do diabo. Né? Então ele está sendo usado por Deus para te alertar, mas se você não quiser, o livre-arbítrio é de cada um. Então veja bem que o diabo ele precisa de corpo para entrar, mas primeiro ele manda os seus secretários, ele manda a legião, ele manda isso, aquilo outro. Então os demônios ele entra no corpo, assim como Satanás também entrou na serpente. E nós podemos ver que Satanás, o que ele usou não foi o corpo da serpente, foi na verdade a sua mente, né? A sua mente. Então o diabo ele não tem poder de saber o que você pensa, mas tem poder de dar alguma coisa para você pensar. Então ele faz você pensar e cometer. Então um pensamento que você pensa, vou me matar, vou tirar minha vida, você acha que veio de você? Não, veio de Satanás. Você deu lugar, abriu brecha, ele entrou, ele agora pôs um pensamento na sua mente para você dar um fim na sua vida. E você, deu um fim? Deu um fim. Então, veja bem, então muitas pessoas dão o fim, né? Então, nós vemos aí que Satanás, ele não toma o corpo, ele entra na mente. E quando ele entra na mente, irmão, ele se torna muito mais pior do que o inferno dele. Se você não tiver autoridade para expulsar Satanás de dentro da mente dessa pessoa, eu tenho certeza que você apanha igual pandeiro na mão de pandeirista. Então, tem muita gente que vai meter a cara com Satanás, com Lúcifer, né? Que ele vai ser preso, né, no milênio. A Bíblia diz que descerá um anjo, vai trancar ele no abismo. Uai, qual outro? Né? Será que existia outro diabo de Satanás? Né? A não ser que esses daí que estão falando aí, que eles fazem parte dele, né? Mas voltando a dizer, então, o diabo, ele pega, ele faz o quê? Ele entra na mente da pessoa. Ele entra na mente ali, ele controla. Ele faz a pessoa cometer todos os tipos de atrocidade, né? Ele faz a pessoa cometer todos os tipos de atrocidade. Eu quero gravar um outro vídeo, eu quero que você assista, depois desse vídeo aqui, vai ter um outro vídeo aí sobre o demônio sequestrador. O demônio sequestrador. Você vai entender o que pode estar acontecendo, tá bom? Então, veja bem. Então, no entanto, Satanás ele entra na mente e quando, porventura, um pai do diabo, uma mãe do diabo, um pai de chiqueiro, ou a mãe do chiqueiro, ela vai lá e dá o seu corpo para Satanás entrar, então, Satanás ele recebe as oferendas e ele envia esses demônios para a vida de quem realmente ele pegou a foto, onde ele... como é que ele te encontra? Você pode estar no Japão, você pode estar no fim dos confins da terra. Como que ele te encontra? Porque Satanás ele tem um faro, ele é cão. Você já viu quando a polícia chega e quer pegar algum traficante, ele pega, né, já o cachorro ali, né, ele pega e avicia o cachorro na cocaína, né, e ali o cachorro avicia na cocaína, e aí, né, ele vai lá pelo cheiro onde está a cocaína. O diabo ele é viciado no pecado e ele vai, né, cheira a sua foto. Né? Ele cheira sua foto, e quando ele cheira sua foto, né, pode ver que a pessoa que está lá é possessa dele lá, está incorporada, né, ela vai lá e cheira a foto desta pessoa, e aí Satanás que está dentro dessa pessoa, né, sente o cheiro
não da pessoa, sente o cheiro do pecado que está nessa pessoa. Então, por esse cheiro dessa pessoa, do pecado que está nessa pessoa, ele encontra o endereço, encontra a casa, encontra tudo. É nisso aí que acontece. Aí ele chega na sua casa, né? Ele encontra você da maneira que quer. Você vendo filme pornográfico, você assistindo novela, você usando maquiagem, você sendo torcedor do Corinthians, daí isso, aquilo, de qualquer futebol. Ele vê você sem jejum, sem oração, sem nada, você com palavrão, com rebeldia. Então isso é o quê? É o creme do cheiro do pecado que está sobre a sua vida. E ele então vê, olha para um lado, olha para o outro, não vê anjo nenhum guardando você, ele vai e entra. Aí ele entra na tua vida, começa você ficar estúpido, ignorante, começa então a destruir sua vida sentimental, financeira, espiritual e tudo. Então o que eu quero dizer para você neste momento, que você precisa de entender, né? O espiritismo nasceu lá, também no Jardim do Éden lá, né, que foi lá também que nasceu o pecado, então foi lá que nasceu o espiritismo, quando Satanás usou ali aquela serpente, e ele precisa de corpos para chegar e proliferar, para continuar destruindo a alma. Então ele entra no corpo de alguém, e aí numa oração de poder, né, Jesus se manifesta e manda esse demônio embora. Então numa oração de poder, o Espírito Santo de Deus manifesta na tua vida, o poder de Deus manifesta na tua vida, e desce fogo do céu e começa a queimar esse demônio que está incorporado naquela vítima. E aí ela é liberta. Então, né, é simples quando você vê que você está alterado, que você não é assim, está fumando dobrado, bebendo dobrado, né? Fazendo pecado dobrado, você tem realmente algum bichinho de estimação. Então, tem muitas pessoas que não gostam de deixar os bichinhos de estimação embora. Tem gente que vai no meu ministério, fica lá alguns tempos lá, tá quase liberto, mas não continua até o fim, e aí porque ele não gosta que o bichinho de estimação vá embora. Então o bichinho de estimação seu, seria o que você tem, só sai com fogo e poder da glória. Então tem muita gente que gosta de sustentar o bichinho, né? Que gosta de um tranca-rua na vida, um caveiro, uma pombagira, um Zé Pilintra, um demônio da capa preta, um monte de legião na vida dele. Então ele não quer que o pastor, que o homem de Deus, aquele servo de Deus, expulse dele. Então ele prefere ficar com esses demônios na vida, com esses bichinhos de estimação, do que dar ouvido à palavra de Deus, né? Então veja bem, do que ser liberto. Então está aí onde nasceu, né, o espiritismo, e ao mesmo tempo, né, esses demônios eles passam a ser bichinhos de estimação da vida de muita gente. Que Deus abençoe a cada um aí, né? Deixa o seu like aí, e inscreva no canal, e compartilhe esse vídeo. E eu quero dizer, escreva no canal, aqui agora. Não, aqui não tem Raul Júnior, como é que é? Sei lá, aqui, ó, do lado, aqui. Então, inscreva no canal. Que Deus abençoe. Irmãos, quero agradecer a todos os irmãos de todo mundo, parte do mundo, né? Claro, os irmãos da Argentina, não, se eu for citar aqui eu não consigo, né, irmão? Porque é muitos irmãos que tem me adicionado no zap aí. Então, os irmãos dos países que estão, dos nossos irmãos que estão em países estrangeiros, e os irmãos brasileiros de todos os estados e do nosso Brasil, da nossa Minas Gerais e da nossa Bahia também. Em nome de Jesus, a todos aí, que Deus abençoe. Quero dizer que eu estou orando para todos os irmãos que têm pedido oração, tá bom? Que Deus abençoe. Inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe este vídeo e até mais. Fui!